Estou aqui no Ministério Avivamento Mundial, pastor Carlos Henrique, que está aqui na minha frente, ó, fundador do Ministério Avivamento Mundial de Olímpia. Está aqui o pastor. Boa tarde, pastor. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu estou aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Tá certo. E olha, esse é o primeiro livro. Quando que esse livro ele foi lançado, pastor? Eu lancei esse livro em outubro de 2021 na Casa de Cultura de Olímpia. Basicamente ele fala do quê? Ele fala de nascer de novo. Sim. Uma vida... Todos nós nascemos para a terra e nós precisamos nascer de novo para o céu. E esse livro trata desse novo nascimento para Deus, para as coisas do reino, para as coisas do Espírito. Que é, Jesus disse para Nicodemos, né? Necessário é nascer de novo. Então, essa vida verdadeira que a gente vive, porque quando nós só vivemos para a terra, nós perdemos um pouco o propósito, porque são muitas vozes, muitas coisas para pensar, mas quando nós descobrimos o propósito de nascer para Cristo, então em Cristo nós temos uma vida para viver, que é uma vida extraordinária, que é a vida do reino. Tá certo. E ele, na época, ele nem entendeu, né? Nascer de novo, né? Como é que eu vou nascer e entrar no ventre da minha mãe, porque Nicodemos era um homem velho, um fariseu, sabia tudo da lei, muito religioso. E Jesus não veio trazer uma religião, ele veio falar do amor e do reino de Deus. E quando uma pessoa é muito religiosa, ela não consegue entender que é para nascer para Deus. Então Nicodemos era aquele homem que tinha julgamentos, que condenava, que apontava, que acusava, e ele queria uma fórmula para a vida eterna. E aí Jesus falou, é só nascer para Deus. Isso bugou a cabeça dele. Bugou mesmo. Deixou ele meio... Mas como eu vou fazer isso? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? Aí Jesus falou, se eu tô te falando uma coisa tão simples, você não entende? Porque a mente dele estava tão presa na religiosidade que ele não conseguia entender a vida de Deus mesmo, que é o amor e que era o reino que Cristo veio trazer. E esse seu livro aqui, ele pode ser encontrado aqui e a pessoa que quiser adquirir. Esse livro é um como que eu posso dizer? É um propósito que eu fiz com Deus de fazer uma doação. Então, nós doamos esse livro. É o meu primeiro livro e eu quis fazer como uma primícia. Olha que bacana. Entendeu? Eu quero dar para todas as pessoas. Nós já damos mais de 800 livros, 900 livros para as pessoas. E eu quero semear esse livro, né, na vida das pessoas, porque eu creio que essa é uma mensagem muito importante, porque ela não é do campo religioso, por exemplo, evangélico, espírita. Não, já espíritas leram, evangélicos, católicos. Sim. Não tem nada a ver com uma instituição. É o que Cristo veio trazer mesmo. É um reino de Deus. Então o meu coração foi semear esse livro. Então eu tenho aqui para semear, quem quiser, eu disponibilizo. Já vou levar o meu. Bom, com certeza. Como que foi a sua conversão? Desde quando que o senhor é pastor, é evangélico? Eu tive o primeiro encontro com as coisas do Senhor. Eu tinha uma doença muito forte, bronquite, balão de oxigênio, internado. E eu vim para Olímpia justamente para isso. O médico falou para minha mãe, se você quiser que esse menino continue com vida, sai da capital. Onde que o senhor morava? Morava em Pirituba, São Paulo. Era uma criança. Ele falou, leva essa criança para o interior. Tinha um tio meu sumido há 20 anos. 6 meses depois do que o médico disse isso, ele apareceu e falou, vamos para Olímpia. Olha só. Então, meu pai veio primeiro, né, preparou todas as coisas e nós chegamos aqui. Eu não melhorei, eu não fui curado a princípio, mas eu tive uma melhora considerável. Então eu entrei na escola um ano fora do tempo, porque eu perdi um ano. Só que isso foi uma maravilha, porque aí eu conheci as pessoas que me levaram para Cristo. Meu irmão Guilherme, que hoje é obreiro aqui na Casa de Deus, ele começou a pregar o evangelho para mim e aquilo lá começou a mexer comigo, de tal forma que eu falei, meu Deus, o que é isso? Essa mensagem. Eu fui à igreja e a primeira vez que eu fui, eu senti um toque muito forte, uma conversão. Eu percebi que eu tinha mudado. E desde então eu passei a servir o Senhor, assim como eu tenho servido até hoje. E fui curado por um regular do Senhor dessa enfermidade que era incurável. E hoje nós estamos aí para fazer a obra de Deus. E por que o senhor é o fundador de um novo ministério? Porque eu tive uma direção de Deus de começar esse trabalho há 17 anos atrás, mais ou menos. Eu estava numa vigília e o Senhor
o Senhor me disse para começar esse trabalho, que Ele seria comigo. E nós estamos aí. Saí do meu emprego, trabalhava no Braille do comércio de pneus, Olha Isaías, ali o proprietário, e eu cheguei nele e falei, Deus falou para mim que eu tenho que sair do trabalho e viver da fé. Ele ficou assustado, porque nós éramos muito amigos, e ele falou, mas como que você vai sobreviver? Ele falou, eu vou sair aí com a minha bicicleta, de casa em casa, e eu saí do meu trabalho, tinha uma bicicleta, comecei a bater de casa em casa, pregar o evangelho, levar a palavra, e 2 anos da minha vida eu sofri muito financeiramente, porque eu tinha que orar de manhã para poder comer à noite. E eu lembro de coisas assim, de não ter nada em casa, e minha esposa falou, acabou tudo. E a gente juntar em oração na sala e falar, Senhor, manda. Eu me lembro uma vez que uma mulher chegou em casa 9h30 da manhã, disse, eu estava no mercado e parece que alguém me disse para comprar um saco de arroz para você. E era o que estava faltando. E ela disse, você tá precisando de um saco de arroz? E eu lembro que eu e minha esposa, nossa, eu até me emociono com isso, nós começamos a chorar, porque nós tínhamos acabado de pedir para o Senhor. Então nós vivemos assim, de 2 a 3 anos, vivendo assim. Conta de força não tinha como pagar e, por exemplo, uma vez eu fui fazer uma visita na Coab 3, voltando, eu senti no meu coração de ir pro centro. Tinha um envelope na rua assim, eu me emociono falar isso, escrito conta de energia, com o valor certinho da minha energia. Então essas coisas foi mostrando para mim que, mesmo que eu estava passando muita dificuldade para aprender o que é fé, para aprender a usar a fé, eu via que o Senhor estava comigo, porque a gente não falava para ninguém que a gente não tinha dinheiro, que a gente estava devendo, que a gente isso, aquilo. Não saía pedindo. Nunca fizemos isso. Mas em oração. Nós orávamos dia e noite e o Senhor dava esses sinais. Até que nós aprendemos o que é fé de verdade e hoje, para honra e glória do Senhor, nós estamos aí agora ensinando a fé, né? Ensinando a respeito da fé. Você está com um prédio. Aqui é o Quinta das Aroeiras. Um Quinta prédio, das Aroeiras. Prédio próprio. Nós éramos do cinema ali, o antigo cinema, e aconteceu uma tempestade uma vez e caiu o telhado. Olha. E foi interditado a igreja, né? E aí nós começamos uma luta muito grande de fazer uma reforma ali naquele prédio e nós gastamos muito dinheiro. E um dia eu estava aqui orando e eu falei, mas se eu conseguir gastar todo esse dinheiro num prédio que é aluguel, nós pagávamos 4 mil há 10 anos atrás, 4 mil reais de aluguel. Por que nós não compramos um terreno e nós construímos? E hoje está aqui, já pago, já construído, está tudo quitado e Deus foi com a gente aqui. Um ministério que se solidificou. Solidificou. Mesmo. Hoje o prédio é próprio, né? Glória a Deus, pagamos tudo e estamos agora pregando o evangelho mesmo, da graça e da fé. Tá bom. E vem aí um segundo livro, então. Que não está fisicamente, mas acho que até abril chega. Que é justamente a fé. A fé. Esse livro. Que esse primeiro fala da vida e da morte. De nascer para Deus. Nascer para Deus. Que o que é preciso para ser salvo? Para você ser salvo, você precisa parar de fazer isso. Não, você precisa nascer para Deus. Nós já nascemos para a terra. Que é o que ele falou para Nicodemos. Foi o que ele falou em João capítulo 3 para Nicodemos. Agora, esse novo livro chama Os 5 Passos da Fé Perfeita. Que depois que a gente vive para Deus, a gente precisa viver da fé. Porque Hebreus 10:38 fala assim, o justo viverá da fé. Então a fé é uma matéria assim, extraordinária das Escrituras. E esse livro se baseia em 5 passos que Jesus ensinou. Jesus amaldiçoou uma figueira e Pedro ficou admirado, porque a figueira secou. E Pedro falou, mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou secou. E aí Jesus colocou todos eles sentados e falou, vocês querem aprender a fazer isso? E eles, queremos. Então Jesus deu ali 5 passos para mover montes, através do que ele tinha feito com a figueira. E o livro é baseado nesses 5 pontos que Jesus ensinou, tanto Pedro quanto os 11 discípulos ali, indo para Betânia, para Jerusalém. Então, esse livro, ele passa pela fé mesmo. É um manual da fé. É o manual da fé. São 5 passos que Jesus ensinou. Esse vai ser vendido também? Vai ser doado? Como o senhor vai fazer? Segundo livro. O segundo livro nós vamos vender. Né? Para a obra também, né? Não, tudo aqui é para a obra de Deus. A gente tem bastante trabalhos sociais. Nós fazemos cafezão à tarde nos bairros. Nós fazemos um jantar todo fim de mês. Né? Nós convidamos todas as pessoas gratuito. Né? Nós lotamos a igreja aqui de famílias para comer, para dar risada, para divertir. Fazemos sorteios. E é tudo
através desse dinheiro que nós arrecadamos, através das ofertas dos irmãos e de, por exemplo, coisas como nós vamos fazer o livro, dentre outras coisas, camiseta que nós vendemos, tudo para fazer isso, né? Nós buscamos pessoas para vir à igreja também, estar congregando na casa do Senhor. Nós temos um projeto também de ajudar as pessoas, né, não só com cesta, né, mas com as coisas que as pessoas carecem mesmo. Inclusive da fé, né? Que é o que o livro vai trazer. Hoje aqui as pessoas têm aprendido a viver da fé. Que é o alimento da alma, né? Isso. Porque se hoje a gente não tiver fé, nós estamos conversando como que o mundo mudou da pandemia para cá, né? É verdade, eu ia te perguntar isso. Como as coisas estão mais difíceis, né? E agora, se a gente não aprender o que é fé, nós vamos ter muitos problemas, porque as coisas estão afunilando, né? As coisas estão indo para um caminho que nós não tínhamos visto antes como hoje, né? Às vezes a gente até comenta que essas mudanças climáticas, tudo são novos tempos que estão a vir, não? O maior sinal que Jesus deixou em Mateus capítulo 24 é que o amor esfriaria. Então é isso que nós estamos vendo assim com uma evidência muito maior, né? Pessoas vivendo só para si mesmas, egolátricas, né? Esses sinais climáticos aí, eles sempre existiram, hoje estão piorando, mas o maior sinal mesmo, de fato, é famílias divididas, pessoas se matando por causa de uma buzinada no trânsito, coisas assim. Irmão contra irmão, até irmão de sangue contra irmão de sangue, filho contra pai. Famílias destruídas, jovens nas drogas, porque tudo falta. Isso tudo é amor. Falta de fé. É o amor, que a fé, ela opera pelo amor. Paulo ensinou isso, né? Então, se faltar a fé, falta o amor também. Os dois andam juntos, são duas pernas. Ninguém pode dizer assim, eu tenho uma fé extraordinária, mas não sou muito bom no amor. Não. Se você tem amor, você tem fé, porque os dois andam juntos. Paulo falou, né, que o amor, tudo crê. Então, o amor já é uma crença. Tudo descende do amor. Né? Tudo que a gente faz tem que descender desse amor. E é esse amor que está esfriando. O que Jesus falou, né? E Jesus usou uma palavra ali no grego, que é ágape. No grego tem várias palavras para amor. Storge, philos, eros. E ágape é o amor que é derramado por Deus. Então Jesus foi enfático, Mateus, em deixar essa palavra, amor, ágape. Porque é o amor relacionado a Deus que está esfriando. Não são os outros tipos de amor, que philos, por exemplo, é amor de amizade, storge é amor de família. Não, é o ágape, que é o amor... Eros já é de sexual. De sexual. É o amor que é derramado... Amor mesmo, puro. É um amor incondicional, que não requer condições para amar. É um amor que só Deus pode dar. Eu amo e acabou. Eu amo e acabou. É igual a mãe que ama o filho. O filho pode ser o que for. É verdade. A mãe ama aquele filho, não é? As outras pessoas não amam, mas a mãe tá ali defendendo. O pai nem tantas vezes, não, mas a mãe... O pai não chega nesse nível. O pai não chega no nível. Tanto que o amor da mãe, o Isaías, o profeta, ele dá uma comparada, né? O amor de Deus com o amor de mãe, né? Porque é um amor que não requer condições. Então, é esse amor que tá esfriando. Porque hoje, você viu, tem tudo interesse. Tudo tem. Então, o amor que tem interesse não é o amor de Deus. O amor de Deus não tem interesse. Tanto que Jesus morreu por nós e a gente não tem nada para dar para Ele. É Ele que tem para dar para nós. Então, é esse amor que está acabando. Tanto que a gente vê pessoas fazendo bem, mas elas têm um viés por trás, elas têm uma ideia por trás de aparecer. Ou seja, tem um interesse. E o amor de Deus não tem nenhum tipo de interesse. E é esse que está esfriando, que a palavra fala lá em Mateus 24:12. Eu vou aproveitar a presença. Esse é um ano também, um ano que vem aí meio complicado, eleitoral. O que o senhor aconselharia, como que o senhor vê a questão da política com a religião? Olha, eu acho que a política e a religião não devem se misturar. Nós que somos líderes como eu, nós temos que orar para que as pessoas possam ter sabedoria, não serem compradas, né, por nada, votar com o coração. Porque o nosso coração, Deus, ele fala ao nosso coração. Porque todos os ramos têm muita mentira, muito engano, muita corrupção. Na política não é diferente. E é muitos discursos, muita oratória, muita coisa melindrosa, Jesus chamava de hipócritas, né? Muita hipocrisia, né? Atores... Hoje são fake news. Só que o nosso coração sabe a verdade. No fundo, se a gente consultar nosso coração,
Nós sabemos a verdade, nós precisamos votar com o nosso coração, com a verdade, não da nossa cabeça, não dos discursos que nós vamos ouvir, porque nessa hora aí, né, há discursos para tudo e para todos. Nós precisamos votar com esse coração, porque o Senhor fala ao nosso coração em quem nós devemos colocar a nossa confiança. É só consultá-lo, consultar o coração. Nosso coração já sabe tudo, né? A palavra diz lá em 1 João 2,20 que nós temos uma capacidade de saber no nosso coração. Então, eu não vou misturar, né? Nós não misturamos aqui, né? Já deu errado isso uma vez, várias vezes já deu errado. Todas as vezes que a gente faz isso, mistura religião e política, dá ruim. Nossa parte como religioso é orar para o Senhor conduzir e cumprir nossa parte, né, de ser cidadão e votar, né? Porque tem irmãos também que falam, não vou votar, não, nós precisamos votar, cumprir o papel, exercer a cidadania. A cidadania. Né? Aí fala assim, eu lembro um dia, um irmão falou assim para mim, eu não votei em ninguém, então eu tô livre. Não tem como ser neutro nisso, né? Nós estamos na sociedade, nós precisamos fazer nosso papel e fazer com o coração. Fazer com o coração. Coração. E olha aí então, gente, o primeiro livro dele, O Novo Nascimento, onde ele fala que tem que nascer de novo, né, pastor? É o que Jesus falou. E o segundo, qual que é o título? Os 5 passos da fé perfeita. São passos. A fé, ela está baseada em 5 pontos. Jesus ensinou isso. Jesus ensinou. E aí no livro o senhor vai discriminar isso, detalhar isso. Ponto por ponto, palavra por palavra, no grego. Fui buscar nas línguas originais para poder compreender melhor, porque a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, no grego. Né? Ela foi transliterada em português, é muito bom isso, mas quando a gente consulta o grego, se torna mais claro ainda. A gente vê que tem outras... Tem muita coisa extraordinária no grego. E eu consultei o grego para poder escrever esse livro e são 5 pontos assim que vão mexer com a vida dos irmãos, das pessoas que vão ler, eu tenho certeza. Porque é o que Deus falou, né? O justo viverá da fé. Nós estamos precisando de justos cada vez mais. O justo vive de fé, né? Nós não vivemos de sentimento, de emoções humanas apenas, nós vivemos de fé. Porque fé não é um sentimento, né? Fé é um estilo de vida. É uma coisa que você não vê, acredita, mas é que nasce no coração. Na verdade, a fé, eu traduzi ela bem simples assim, a fé é um som e uma imagem dentro de nós. Assim como nós vivemos com sons e imagens com os nossos olhos físicos fora de nós, dentro de nós tem outro mundo. E a fé nos faz ver esse mundo dentro de nós. Então fé é som e imagem dentro de nós. Só nós conseguimos ver. Por exemplo, nós estávamos falando de Noé aqui, né? Sim. Ninguém conseguia ver o dilúvio, a arca. Noé viu, estava dentro dele, né? O Abraão, ele tinha 75 anos e Deus falou, você vai ser pai de multidões. A mulher dele era estéril, com 65. E ele não tinha um filho, e Deus falou, você vai ser pai de multidões, Abraão. E Abraão hoje é pai do cristianismo, né? do islamismo, do judaísmo, porque ele viu dentro dele. Então a fé são olhos internos e ouvidos internos, sons e imagens que só a pessoa que recebeu ela consegue ver. Por isso que Deus, ele não é visto com o olho físico, né? Tem pessoas que falam assim, mas eu queria ver Deus. A gente só vê Deus pela fé, ou seja, pelos olhos do nosso espírito. Sons e imagens dentro de nós. É o que Jesus fala, né? Que quem tiver ouvido de ouvir, que ouça, né? Mas não o ouvido externo, porque né? todo mundo tem esse ouvido, né? É o Tem. ouvido do espírito, né? Porque nós somos um espírito. Nós temos uma alma, né? E nós moramos num corpo. E quando a gente não entende isso direito, a gente acha que a gente é corpo. Mas nós somos um espírito. Nós também não somos alma, nós temos uma alma. Nós moramos nesse corpo. E o nosso espírito, ele tem as faculdades do espírito. Aí é a fé. A fé é pra gente poder ver, pra gente poder confessar, falar. Fé, então, é esses sons e essas imagens que a gente recebe pra gente viver coisas extraordinárias. Eu acho que isso já aconteceu com você. Exato. Não é verdade? De você sentir e ter coisas dentro de você, que se você contasse para outras pessoas, as pessoas falam assim, o Concon é doido. Olha o que ele tá falando. Sonhou com isso, intuiu aquilo. Mas é porque você recebeu aquilo lá e aquilo vai acontecer mesmo. Só que foi dado para você, assim como foi dado para Noé, para Abraão, para o próprio Cristo. Assim como o senhor, né, se converteu e é o fundador. Sim, eu saí do meu emprego e Deus falou, você vai conseguir. Eu não tinha conseguido nada ainda. E a fé fazia eu ver coisas que hoje eu estou vivendo. No caso, hoje, esse livro... tempo ele tem... aqui tem quanto tempo? Quantos aqui, anos? Nós temos 10 anos aqui. 10 anos já aqui. 10 anos. Então, pra honra e glória. Qual é o horário, quem tiver interessado a frequentar
aqui os cultos, os encontros? Nós temos cultos aqui às quartas, às 8. Nós temos também culto à sexta, que nós fazemos um trabalho de libertação, né? Tem pessoas que têm muitos problemas espirituais, com droga e tantas outras coisas. Nós fazemos esse trabalho de libertação. As coisas que não dão muito certo, às vezes. Não, tem pessoa que tem tudo, Concon. Ela é sábia, ela é inteligente, ela é esforçada, ela tem tudo. Só que tem algo segurando a vida dela. Então a gente faz esse trabalho sexta-feira, então. De sexta-feira. 20 horas. 20 horas. Tá. Sábados, jovens, que nós temos um trabalho com os jovens às 20 também. Às 20 também. E domingo o nosso culto chave mesmo, o nosso culto carro-chefe é domingo 7h30. Da noite. Da noite, que nós temos um culto assim, voltado para todo tipo de situação. Que é um culto onde... Aberto a todos. Esses todos cultos, né? São abertos a todos. E nós estamos fazendo esse convite aí para todas as pessoas da cidade que quiser, né, fazer essa visita para nós vamos ficar honrados. Vamos deixar o endereço aqui mesmo, qual é? O endereço é aqui na Rua 1, número 50, no bairro Quinta das Aroeiras, na saída de Severino aqui de frente. Eu vou até deixar a imagem a rodovia. Aqui Tá certo, olha, eu vim aqui para ouvi-lo sobre a sua próxima obra literária, religiosa, e acabou dando essa entrevista bacana. Pastor Carlos Henrique, para encerrar então, depois a gente vai voltar com outros temas, porque ele tem uma visão muito boa. E a sua mensagem então, o seu aconselhamento, a sua bênção então. Olha, esse ano, Concon, nós estávamos aqui nesse lugar em oração com alguns irmãos. E nós sentimos esse som e essa imagem, né? Essa fé veio em nosso coração. Tinha várias pessoas aqui de que esse ano é um ano do Espírito Santo. O Espírito Santo, Concon, ele veio para nos ajudar, para nos conduzir, para nos dirigir, para mostrar essas verdades que às vezes nós não conseguimos ver. Que tem muitas coisas que nós não conseguimos enxergar humanamente. E o Espírito Santo, ele veio como esse ensinador. Tanto que um dos nomes do Espírito Santo é ensinador. E esse ano é o ano do Espírito Santo nos ensinar, nos explicar, nos dirigir. Porque hoje, Concon, as pessoas têm até a força, têm a sabedoria, mas sem a direção. Tem muita gente dando soco para todo lado, fazendo várias coisas, só uma direção. Às vezes a pessoa recebe uma direção do Espírito e ela consegue fazer coisas extraordinárias. Então esse ano seja um ano da gente ser dirigido pelo Senhor. Porque como vai ter a política, muitas vozes, como tem muitas vozes já no mundo, há muitos enganos, nós precisamos ter essa clareza, essa direção. E Jesus deixou o Espírito Santo lá em João 14:16, fala que o Espírito veio para nos trazer a verdade. Nós precisamos saber a verdade, e é o Espírito de Deus que revela a verdade ao nosso coração. Então que esse ano você, eu, todos nós, possamos nos entregar um pouco mais ao Espírito para que possamos ter essa direção. Para chegar lá no fim do ano, Concon, a gente possa olhar para trás e falar assim, não foi mais um ano perdido, eu não fiquei dando murro em ponta de faca, eu tive uma direção, eu tive foco, eu fui dirigido, deu certo, e a honra e a glória vai ser de Deus, porque foi Deus que dirigiu. Agradeço a sua entrevista, e assim que o novo livro já estiver no prelo, estiver aí, o senhor dá um alô pra ele pra gente mostrar. Eu que agradeço você, Concon, obrigado, você sempre, sei lá, nem sei dizer, né, Cris? Não, é a nossa... Esse rapaz aí, né, é um coração, teu coração é... Imagina. É maravilhoso. A minha missão também é informar, é levar informação e... O pouco que eu te conheço antes aqui, a gente conversando, a gente tem essa sensibilidade espiritual, né? Nós que estamos lidando com pessoas de todo tipo de... É isso. A gente percebe que você é uma pessoa mesmo de um coração extraordinário, de um espírito rico, de um espírito muito rico, de uma mente muito rica que Deus te agraciou e que Deus possa te agraciar cada vez mais e você possa continuar fazendo esse trabalho maravilhoso aí. E nós aqui da igreja, nós só temos a agradecer e orar por você. Todos nós, igualmente. Estamos todos nessa grande onda que se chama vida, né? Vida. Muito obrigado, então. Deus abençoe cada um. Amém.